Bem, hoje nós vamos trabalhar com a aula de História. Ontem nós vimos aquela parte da história em que o movimento tenentista, né, eclode, as ligações dele, as alianças e tal, e a própria desarticulação dele, num segundo momento, em função da falta de organicidade dele, né, ele não consegue se misturar com a população local, a própria visão dos tenentistas, né, uma visão militarista, isolada do restante do conjunto das forças sociais que atuavam no Brasil daquele momento. Uma outra questão também que impede os tenentes de atuarem de forma mais efetiva é o fato de que eles acreditavam nessa modernização autoritária sem a atuação de partidos políticos, né, sem se organizar politicamente. Então, num dado momento, eles se juntam aos revolucionários de 30, né, Getúlio Vargas e tal, nós vamos ver isso hoje, e depois eles acabam sendo meio que expurgados do movimento, enquadrados, se dividem, mas foi uma tentativa ali, foi um movimento realmente, né? Não necessariamente um movimento, um partido, mas foi um movimento de articulação das classes médias brasileiras contra uma situação que estava ocorrendo ligada ali à burguesia cafeeira. Pois bem, vamos começar a nossa aula. Deixa eu só abrir aqui rapidamente, por favor, a nossa apresentação. E abri errado. Pronto. Eita, nossa. Abri da aula que eu acabei de dar agora. Pronto. Agora acho que vai. Ai, meu Deus do céu. Vamos. Isso. Então vamos compartilhar a tela para que a gente possa trabalhar juntos aqui, né? Para que possamos trabalhar juntos. Pois bem, agora sim, vamos começar. Então, para quem gosta de se situar, anotar direitinho aí o que nós estamos estudando, né? É, aula 41, página 319, tá? Hoje nós já vamos ver realmente o fim da República Velha, o fim da Primeira República, né? Quando eclode a Revolução de 1930, que vai dar origem à Era Vargas. Então, hoje nós encerramos uma etapa da história brasileira para dar início a outra, tá? Se bem que na apostila de vocês, nós vamos de novo para a história geral, né? Nós vamos de novo para a história geral e depois voltamos para a história do Brasil, tá? Então, o fim da República Velha, a partir do último governante aí, Washington Luiz, né? Esse aí que está aparecendo é o próprio Washington Luiz, né? Washington Luiz, que era originariamente nascido no Rio de Janeiro, mas era chamado de o mais paulista dos cariocas, né? Ele foi o último governante aí do sistema café com leite, e o último da República Velha, né? Porque Arthur Bernardes, que era aquele, lembra que sofreu de 22 a 26, todo aquele esquema lá aquela problemática do tenentismo e tal, né? E também da Semana de Arte Moderna, e também da fundação do PCdoB, e também a reação republicana. Bem, todo esse problema. Ele era mineiro, Arthur Bernardes mineiro, consegue passar o poder ainda para o Washington Luiz, que era de São Paulo. Então continua a política aqui do café com leite, no caso do leite passando para o café, né? Então de Minas para São Paulo. Foi a última vez que isso ocorreu. Washington Luiz vai querer furar esse esquema, né? Vai furar esse esquema e vai querer indicar um paulista, tá? E aí vai, digamos assim, dar um mote para o início daquilo que vai ser a Revolução de 30, com a formação da Aliança Liberal a partir de Minas Gerais.
tá? É aquilo que nós chamamos de cisão oligárquica, né? Cisão oligárquica. Todo o período Washington Luiz, de 1926 a 1930, foi marcado por agitações, todo ele, tá? Agitações que já vinham desde o período Arthur Bernardes. Então, os operários agora muito mais articulados com um projeto político, né, dado lá pela turma do PCdoB, fazendo greves constantemente. Inclusive, Washington Luiz chegou a dizer que o problema operário é um problema de polícia. A questão operária é uma questão de polícia. Então, era assim que ele queria resolver, não pelo diálogo. Tá? Alguns grupos dissidentes, né, oligarquias dissidentes, começaram a encontrar espaço, a encontrar rachaduras, fissuras dentro do edifício da República Oligárquica do Café com Leite e começaram a explorar essas fissuras, essas rachaduras, para a partir dali iniciar um processo mais amplo de contestação ao poder. Então, havia algumas oligarquias subalternas do Nordeste, do Sul, que já não aceitavam mais a perda do poder, né, a troca simplesmente do poder entre paulistas e mineiros, e eles ficando ali subalternizados. Eles queriam um outro projeto. Da mesma forma, os tenentes, né, como nós já vimos, manifestando na sua raiz ali o descontentamento da classe média. Então, as condições para a superação do sistema do café com leite já estavam dadas. Faltava só alguém, né, dar o pontapé aí para acabar de uma vez por todas. Só faltava fechar a tampa do caixão. Para juntar com esses elementos internos, nós temos ainda um elemento externo que colocou em xeque as exportações de café, a crise geral do capitalismo de 1929, né? A crise geral do capitalismo a partir da debacle da Bolsa de Valores de Nova York, né? Da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, tá? A economia norte-americana, que era uma grande compradora de café e grande fornecedora de créditos para a política de valorização do café do Brasil, a economia norte-americana entra em crise. Eles não só param de comprar café, como param de emprestar dinheiro para a política de valorização. Os cafeicultores paulistas ficam preocupados com isso, né? Porque a fonte externa acabou. É preciso, então, continuar garantindo que o poder do Estado fique na mão dos paulistas, para eles implementarem alguma outra política. Se eles se distanciarem do Estado após o Washington Luiz, né, veja, 29, é finalzinho do governo Washington Luiz, né, se eles se distanciarem do poder do Estado, talvez o próximo governante, ligado a Minas Gerais, dentro do sistema do café com leite, não seja tão simpático a alguma política que garanta aí, né, a valorização e a satisfação dos produtores de café paulistas. Então, pressionado pelo Partido Republicano Paulista, o Washington Luiz indica, ele era paulista, né, ou representava os interesses paulistas, ao invés de ele indicar um mineiro que já estava na fila esperando, esse cara aqui, ó, Antônio Carlos de Andrada, esse cara era para ter sido o próximo presidente do Brasil no sistema do café com leite, governador de Minas. Ao invés dele ser indicado, o Washington Luiz indicou o Júlio Prestes, que havia sido prefeito de São Paulo e governador de São Paulo. Naquele tempo se falava presidente de São Paulo, né? Não se falava governador, se falava presidente, tá? O Antônio Carlos de Andrade, então, a partir de Minas Gerais, junta-se com outras oligarquias descontentes e forma a Aliança Liberal para disputar as eleições contra Júlio Prestes, inclusive com o apoio do Partido Democrata, né, ou Partido Democrático aqui de São Paulo, tá? Que era naquele tempo administrado pela família, foi criado esse partido, né, pela família que é controladora lá do jornal Estado de São Paulo,
né? Naquela época eles já montaram esse partido aí. Então, dissidências paulistas, mais Minas Gerais do Antônio Carlos de Andrada, mais o Rio Grande do Sul de Getúlio Vargas, mais a Paraíba de João Pessoa e a família Mesquita, poderosa, né, representante da burguesia mais moderna aqui de São Paulo, passaram aí a apoiar a Aliança Liberal na disputa contra Júlio Prestes. Tá? Por que Antônio Carlos não foi o candidato a presidente? Porque isso ia demonstrar ressentimento, ia dar, digamos assim, o sentido de vingança por ter sido menosprezado. Então, ele indica Getúlio Vargas, lá do Rio Grande do Sul, né? Que inclusive tinha sido ministro de Washington Luiz, ministro da Fazenda. Né? E o vice representante de uma oligarquia nordestina, o João Pessoa, que era, na época, presidente, né, governador, chamado de presidente, da Paraíba. E aí nós tivemos as eleições. A Aliança Liberal perdeu, porque vocês se lembram? As eleições tinham fraudes, todo aquele voto de cabresto, aquela coisa toda. A Aliança Liberal perdeu, né? Então, esse aqui é o Júlio Prestes, né, que era para ter sido, e não foi o presidente, que foi derrubado pela Revolução de 30, e esse aqui é o Antônio Carlos de Andrada, que era para ter sido presidente, e não foi também, né, porque o Júlio Prestes foi indicado por Washington Luiz. Muito bem, então um paulista e um mineiro. O que vai acontecer? Né? Os tenentes, quando vem essa situação toda acontecendo, apoiam, perdão, apoiam a Aliança Liberal, passam a apoiar a Aliança Liberal lá do exílio. E alguns deles começam a voltar do exílio, ó, começam a voltar do exílio para apoiar não só a Aliança Liberal, mas também já para entrar em contato com a tropa, né, para poder depois participar do golpe que vai dar a Revolução de 30. Menos o Luiz Carlos Prestes. Dizem que o golpe que levou Getúlio Vargas ao poder foi oferecido a Luiz Carlos Prestes, que não quis ser presidente dentro desse sistema. Por quê? Ele tinha recebido lá na Bolívia, onde ele estava exilado após a coluna Prestes, ele tinha recebido a visita de um grande líder comunista aqui do Brasil, o Astrogildo Pereira, que levou para ele livros de Karl Marx, livros de socialismo, tal, lá na Bolívia. E ele, lendo esses livros, passou a se interessar pelo socialismo e aderiu ao socialismo. E de lá do exílio, ele soltou um manifesto, né, dizendo que agora ele era comunista, e foi comunista até morrer em 1990, tá? E que ele defendia, então, a reforma agrária e um governo popular, e não um governo elitista, como o que estava chegando aí e que os tenentes estavam apoiando. Então, ele rompeu com o tenentismo e aderiu ao comunismo. Os outros tenentes, em sua grande maioria, passaram a apoiar a Aliança Liberal e depois apoiaram a Revolução de 30 de Getúlio Vargas. Assim, a situação estava mais ou menos resolvida, né? Tivemos as eleições, Júlio Prestes ganhou as eleições, as coisas estavam se arrumando, quando houve o assassinato de João Pessoa. Eu até gravei um podcast sobre isso, não sei como eu faço para passar para vocês esse link gigantesco que saiu aí, né? O nome do podcast que eu gravo é Humanas Demais, tá? Se alguém quiser procurar depois, eu falo sobre isso, porque domingo passado, retrasado, né, nós tivemos aí os 90 anos do assassinato de João Pessoa, eu gravei um podcastzinho sobre isso. Mas enfim, então, João Pessoa levou 2 tiros no coração. O candidato a vice-presidente do Vargas levou 2 tiros no coração, né? Tá aqui, ó. 2 tiros no peito, né? Quem deu esses 2 tiros foi um cara chamado João Dantas, lá na Paraíba. E aí a pergunta é, por que ele deu esses tiros, né? Foi um assassinato político? Não. É porque o João Pessoa, que era governador da Paraíba, tinha uma disputa política local com o João Dantas e mandou invadir a casa de João Dantas à procura de armas. Só que lá na casa do João Dantas não acharam armas.
acharam, ao contrário, não armas de fogo, mas uma arma política muito grande, foi encontrada lá. Cartas de conteúdo erótico, vejam só, em 1930, trocadas entre, e fotos também, nudes, trocadas entre o João Dantas e a amante dele, uma mulher professora chamada Amarilis, e ele era casado, João Dantas, né? Foi um escândalo para a época, inclusive a Amarilis, a amante dele, cometeu suicídio. 2 dias depois disso tudo acontecer, então apareceu lá no Datena, tá? 2 dias depois, o João Dantas foi atrás do João Pessoa. João Pessoa estava lá numa confeitaria, como se dizia na época, né? Numa lanchonete, seria atualmente, num restaurante, numa confeitaria. Foi lá e deu 2 tiros no peito de João Pessoa, né? E na sequência cometeu suicídio, tá? Então foi uma tragédia gigantesca, né? E esse crime pessoal foi a desculpa que Getúlio Vargas utilizou, porque esse crime comoveu o país, tipo a fakeada do Bolsonaro, né? Levou aquela facada, não precisou ir mais a debate. Eu estou sendo vítima desses comunistas. Então, acontece isso. Né? Você transforma um crime pessoal num crime político. Houve uma comoção nacional. Esse aqui é o João Pessoa, ao lado do Getúlio. Esse aqui é o Getúlio. Né? Esse gordinho aqui é o Getúlio. E esse bigodinho aqui é o João Pessoa. Né? Naturalmente, vivo ainda. Quando da Aliança Liberal, durante a campanha. Então, Júlio Prestes ganhou, João Pessoa foi assassinado, isso provocou uma grande comoção no país. O Getúlio Vargas, com os tenentes, e mais as tropas que os tenentes já tinham trazido para o lado deles, né, dos quartéis, saiu lá do Rio Grande do Sul, passou por Santa Catarina, passou pelo Paraná. Na fronteira com o Paraná ia acontecer uma grande batalha, a Batalha de Itararé. As tropas da República Velha, né, do Exército, estavam lá esperando Getúlio passar, chegar para acabar com a raça dele, enfim, para ter uma batalha lá. Essa batalha não aconteceu porque as tropas que estavam lá se juntaram ao movimento de Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas, então, vem de trem, chega aqui em São Paulo, faz um grande comício, é aplaudidíssimo aqui, né? E depois ele e o irmão dele, o Benjamin Vargas, vão até o Rio de Janeiro, né? E derrubam o Washington Luiz. Né? Derrubam o Washington Luiz, tá? Washington Luiz, juntamente com o... Chegou mais aí hoje. Aqui sempre passa algum vendedor de alguma coisa, impressionante. Washington Luiz é derrubado, né? Vai para o exílio em Londres. Júlio Prestes vai para o exílio também. Os tenentistas assumem a interventoria nos estados, tornam-se governadores dos estados, e a Getúlio Vargas assume a presidência, né? Nós temos o fim da República Velha e o início aí da Era Vargas, né? Começa então um novo período da história brasileira, marcado pela centralização do poder e pela industrialização. Vargas vai entrar no poder em 1930 e vai sair em 1945. O carro do ovo hoje. De 1930 a 1945. Tá? Depois ele volta ao poder em 1950, fica até 54, quando comete suicídio e sai da vida para entrar na história, como ele mesmo disse. Tá? Então, esse foi aí o governo Washington Luiz, né, que foi o último governo da República Velha. Tem uma liçãozinha que eu vou pedir para vocês, né? Se tem alguma pergunta, podem se colocar. Se não, já vamos partir para a liçãozinha que eu vou pedir. Claro, os exercícios da aula, né? E aqui, ó, o resumo que começa na página 12 e vai até a página 15, tá? Então, resumo do livro-texto número 4, da página 12 até a página 15. Por favor, mandem para mim isso aí,
Não deixem agora mais para mandar tudo de uma vez, tá bom, pessoal? Vão mandando conforme forem fazendo, que aí fica mais fácil para eu controlar, tá? Se não houver dúvidas, encerro a gravação. Namastê. Até segunda. Segunda não, terça. Bom final de semana para vocês.